Oi, turma, tudo bem? Olha, na aula de hoje, na aula de oficina de Educação em Direitos Humanos, a gente vai estudar um assunto que está relacionado com o que a gente estudou, tá? Então, a gente estudou sobre os direitos da criança, não é isso? E agora nós vamos estudar sobre os deveres da criança, tá certo? Então, a tia retirou os deveres, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que é um documento que trata dessas questões, de direitos, de deveres e muitas outras coisas na criança e do adolescente. E esse documento nós chamamos de ECA, tá certo? Então, o que são deveres, Deveres são regras de convivência, tá? Então, por que esses deveres são importantes a criança conhecer desde pequena? Porque é a partir daí que ela vai se preparar, para a vida dela em sociedade, para a vida dela pessoal. Então, são deveres que ela precisa seguir, para que a vida em sociedade, em casa, ela aconteça de uma forma muito sadia, tá bom? Então, a gente vai estudar aqui alguns dos deveres, tá certo? O primeiro que tem no ECA é respeitar pais irresponsáveis. E aí, vocês respeitam seus pais? Olha, isso é um dever, viu? Então, outro dever é frequentar a escola e cumprir a carga horária. Então, vocês têm o direito à educação, não é isso? Mas vocês também têm o dever de ir à escola, de frequentar as aulas, tá? E um outro dever é respeitar os professores, educadores, demais funcionários da escola. Então, quando vocês chegam à escola, vocês vão encontrar o porteiro, vocês vão encontrar o zelador, a moça da cantina, professores, diretores. Então, vocês têm que respeitar todos igualmente, tá certo? Um outro dever é respeitar o próximo e as suas diferenças. Então, a gente já vem estudando, na aula de religião, de história, de direitos humanos também, que nós precisamos respeitar o próximo, que cada um é diferente, cada um tem a sua opinião, e que nós temos que respeitar, independente da religião da pessoa, da cor da pele. Então, todos precisam de respeito, tá certo? E um outro dever importante também é participar da atividade em família e em comunidade. Então, quando a gente participa com outras pessoas, a gente vai estar aprendendo, tá certo? Isso é muito importante também para a criança. Um outro dever é manter limpo e preservar os espaços públicos. Então, o que vocês acham quando vocês chegam numa praça que ela tá cheia de lixo? É horrível, né, crianças? Então, pronto, o nosso dever é usufruir do espaço público e mantê-lo limpo, tá certo? Então, observem sempre se tem uma lixeirinha para jogar o lixo, se não tiver, guarde para jogar no local adequado, tá bom? Um outro dever é conhecer e cumprir as regras estabelecidas. Então, a gente sabe que para a gente viver em sociedade, nós precisamos de regras, tá? Então, vocês vêm estudando na aula de trânsito, que tem as regras de trânsito, Na escola também nós temos as nossas regras, horário de chegada, saída, horário de lanche, Então, todo lugar tem regras. Por que existem as regras? Para orientar, as pessoas a agir da maneira correta, tá bom? Um outro dever é respeitar a si mesmo. Então, você tem que gostar do jeito que você é, tá bom? Cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas características e nós precisamos respeitar a si mesmo, gostar de si mesmo, tá bom? E um outro dever é participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer. Isso também é um dever, que você tem o direito de participar, e tem o dever de participar também, tá bom? Um outro dever é quando vocês tiverem dúvida, vocês podem procurar o conselho tutelar, tá? Da sua região, para conhecer mais sobre seus direitos, sobre seus deveres também, tá bom? Um outro dever é proteger o meio ambiente, tá? Então, por que proteger o meio ambiente? Então, a gente vem estudando que o meio ambiente é o que nos dá a vida, não é isso? Então, o ar que nós respiramos, ele precisa estar limpo, a água que bebemos, A terra tem que estar uma terra sadia para a gente fazer as nossas plantações, cultivar o alimento, não é isso? Então,
o meio ambiente depende das nossas ações, como vocês também já estudaram sobre isso, tá? E aí, turma, vocês conheciam esses deveres? O que vocês acham? Pronto, nessa atividade a tia fez um monte de códigos aqui, embaralhou tudo e vocês nessa linha de baixo, né, vão ver cada código, qual é a sílaba que representa para vocês formarem o dever que a tia selecionou aqui, viu? A tia vai dar só um exemplo. Nessa linha de baixo não tem a carinha, então qual é a sílaba que representa a carinha? Res, né? Então a palavra, o nosso dever começa com a palavra res, tá certo? Então, vocês completem os demais e a tia vai estar aguardando as postagens. Um grande beijo.